Hoje, 26 de maio de 2010, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com o Rimonte, entrevistando o senhor Geraldo Pierotti. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, senhor Geraldo. Boa tarde, Betão. É uma satisfação e uma honra ter sido indicado para dar esse depoimento. Como santista que sou, que amo tanto esta cidade, e não sei se poderei contribuir, mas desde já me sinto agradecido e envaidecido por ter sido indicado. O seu nome completo e data de nascimento? Geraldo César Pierotti, nascido em Santos, a 28 de junho de 1947, aqui na Vila Matias. O nome dos seus pais e profissão deles? Minha mãe é Lucinda Pierotti. Durante algum tempo, quando eu era muito pequeno, fazia camisas para fora. Depois, com a melhora da vida de meu pai, passou a ser mãe, né, do lar, como se chama. E o meu pai foi operário, foi uma pessoa muito humilde e, através do seu próprio esforço, se tornou um grande empresário. E, quando faleceu, era um empresário de nome na cidade, Mansueto Pierotti, e a minha mãe, Lucinda Buzini Pierotti. Qual é a origem dos seus pais? Eu sou totalmente italiano. Eu sou italiano, de sangue italiano, dos 4 avós. Aí, a minha família do lado de mãe era Buzini, da minha avó materna e paterna, e aí já vai a primeira curiosidade da minha vida. Minhas 2 avós eram irmãs. Meu pai era primo irmão de minha mãe. Então, as minhas 2 avós eram Raghianti, que eram irmãs, e minha mãe era Buzini e meu pai era Pierotti, todos de origem italiana, sendo que o italiano mais próximo era o pai de meu pai, chamado Eugênio Pierotti, que era italiano. As mães de meu pai e de minha mãe e o pai de minha mãe eram filhos de italianos. Quando que os seus avós migraram para cá? Quando eles vieram da cidade? No início do século, né? No final do século passado e início do século. E meu pai era de 1915, nasceu em Barretos, pouca gente sabe. O pessoal acha que ele era de São Vicente, onde tinha um estádio com o nome dele lá, ou de Santos. Mas ele nasceu em Barretos, pequenininho, quando veio para Santos, com 2 anos. Então, eu não tenho a certeza da data, mas é final do século XIX, comecinho do século XX. E eles foram trabalhar na lavoura, lá no interior? Não, na verdade, como eu disse, o único italiano próximo era o meu avô, pai de meu pai. Ele era açougueiro com especialização em embutidos, né? Em mortadela, salame, essas coisas. E ele tinha uma qualidade muito grande, muito boa. Ele trabalhou durante muito tempo com muito sucesso lá por aquela zona de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos. Mas ele teve uma infelicidade na vida, que ele chegou a ganhar prêmios de exposições. Eu tenho até, não sabia se era preciso trazer, mas eu tenho essa documentação de prêmios de exposição desse tipo de frios, né, lá em Ribeirão Preto. Mas ele teve um infortúnio. Ele, ao colocar um produto de conservação, não sei se era o salitre, não tenho certeza que produto era, para conservação de mortadela, uma grande partida que ele tinha feito, esse produto não estava adequado, ele recebeu já deteriorado, e isso estragou toda aquela produção, e ele quebrou. Então, ele, de uma vida de um certo sucesso que ele estava tendo, ele foi a zero, e aí ele veio para Santos, para São Vicente, onde foi trabalhar como açougueiro no antigo Matadouro. Então, ali foi que o meu pai foi criado, em São Vicente, e meu pai veio com 2 anos de Barretos. O meu tio Olivério, que era o único irmão de meu pai, também já falecido, eu acho que já nasceu em São Vicente, era mais novo. E ali passaram momentos de muita dificuldade. Não chegaram à miséria, mas tinham dificuldades muito
importantes. Me lembro que minha avó, a mãe de meu pai, contava que, ou meu pai mesmo contava, que era um par de sapato para os dois. Então, para irem à Escola do Povo, em São Vicente, a gente chamava a antiga Escola do Povo, o meu pai ia com o pé direito e o meu tio ia com o pé esquerdo. E os respectivos não calçados e o enfaixado, simulando algum corte, alguma contusão, para explicar por que não estava com o outro pé. Né? E quando meu pai começou a trabalhar, tinha uma camisa só, que a minha avó lavava e passava de madrugada para ele de manhã ir com a única camisa passada e lavada, então vieram de muita dificuldade. Não sei se posso continuar falando da vida de meu pai, né? Tá. E aí ele se estudou até o 3º ano primário, só trabalhava lá ajudando aquelas famílias inglesas de São Vicente, pegando água da biquinha, fazendo pequenos bicos, até que ele se empregou como ajudante de caminhão de uma empresa de fornecimento a navios, que é a nossa profissão até hoje de família, de um sueco chamado Sven Soderstrom, que deu a ele a oportunidade, e ele, muito trabalhador, muito proativo, com muita vontade de vencer, ele foi galgando os cargos, passou a encarregado, passou a visitador de navios, e assim ele foi melhorando a vida dele. Mas quando eu nasci aqui na Vila Matias, em 1947, ainda ele era empregado e a minha mãe costurava para fora. Eu falo isso com muita alegria, com muito orgulho, né? Porque eu pude estudar, fiz 2 faculdades, conforme acho que vou ter a oportunidade de depois falar, mas eu tenho muito orgulho das origens humildes de meu pai e de minha mãe, porque isso me fez entender a vida de uma forma diferente. Eu acho que... E me fez fazer os meus filhos, estes sim, já nasceram em berço de ouro, também, graças a Deus, já estão todos adultos, eu acho que eu consegui dar a eles também o mesmo foco de que sucesso financeiro e social não faz ninguém melhor do que ninguém, né? Então, essas origens operárias e humildes que eu trago no meu DNA, ao contrário de que para outras pessoas pode ser um fator de vergonha, enfim, pessoas evitam de mencionar, eu tenho muito orgulho em mencionar isso. Então, meu pai foi melhorando, era uma firma pequena, ele era praticamente o único empregado, e é outra coisa que eu tenho orgulho também, porque geralmente, o que também não tem nenhuma vergonha, mas geralmente quem começou num ramo como empregado e passa a ser empresário naquele ramo, geralmente tem uma história de que acabou saindo e montou uma empresa concorrente ao seu ex-patrão. Meu pai até nisso foi diferente. A empresa que ele trabalhava pegou fogo. Era ali na Praça do Barão de Rio Branco, naquele bequinho que ele chamava de Beco do Mijo. E ali pegou fogo. Isso está historiado pelos jornais locais, a quadra inteira pegou fogo. E a firma que meu pai trabalhava foi de Roldão, ficava num daqueles imóveis antigos, e ele ficou desempregado do dia para a noite. O patrão dele, uns dias ou meses depois, faleceu de tristeza, de desgosto, e ele se viu desempregado. E foi quando... Eu não sei, eu estou falando mais da vida do meu pai, mas é isso mesmo? É, legal. Então, tudo bem. Eu tenho medo de esgotar o tempo aí. Então, ele, na ocasião... me dá muito prazer em falar isso. Não sabia que vinha falar sobre isso, mas estou muito contente em poder falar. Esse patrão do meu pai, ele comprava materiais sanitários, essas coisas, materiais elétricos, mecânicos, ferramentas que os navios compravam. Ele comprava de uma empresa de varejo que funcionava na rua João Pessoa 150, que chamava-se A Ferreira e Companhia. Era a empresa mais importante de ferragens daquela época, junto já com Ferreira de Souza e tal. Eu era criança, estou contando isso que meu pai contava, e minha avó também, né? Minha mãe e tudo. Então, criança não, eu não era nascido. E então, esse seu Ferreira era o homem que vendia para o patrão do meu pai
as mercadorias que a empresa que meu pai trabalhava revendia para os navios. Então o senhor Ferreira um dia pegou meu pai triste, sentado assim na beira da calçada, assim, chorando e tal. Eu disse que eu não era nascido, mas eu estou um pouco confuso, mas a verdade era, porque isso foi em 1949, né? Eu sou de 47, meu irmão é de 44. Então, recapitulando, meu pai era operário e tal, pegou fogo, então, uns dias depois, meu pai estava chorando, sentado na beira da calçada, assim, e o Ferreira, seu Ferreira, Antônio Marcos Ferreira Filho, ele, o que é, Mansueto? Por que você está triste e tal? Eu disse, não, pegou fogo, o senhor sabe, filho, eu estou desempregado, 2 filhos e tal, por que você não monta a sua empresa? Ele disse, mas como é que eu vou montar a minha empresa? Eu não tenho para onde ir, não tenho capital, não tenho nada. Ele falou, não, você vem para cá, para a minha empresa. A Ferreira e Companhia, eu cheguei a pegar, onde começou a empresa do meu pai, 1º de maio de 49, veja as origens trabalhistas, que ele fez questão de dar a data de fundação em 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalho, em homenagem ao trabalhador que ele era também. Então, a Ferreira e Companhia, que é um prédio que hoje acho que é um banco, uma empresa de eletrodomésticos, lá na João Pessoa, está lá ainda, ela ia quase, esse imóvel vai até quase a Amador Bueno, tem um fundo uns 80 metros. Então, a loja do seu Ferreira era na frente, aquelas lojas antigas, aqueles balcões de madeira, aquelas prateleiras, pé direito alto, aqueles prédios antigos, aquelas prateleiras lá em cima, que tinha aquelas escadas de correr, para pegar mercadoria, aquela coisa toda. Então o Ferreira falou, você vem aqui, ó, arrumo para você um espaço lá atrás da minha empresa, e você vem aqui. Eu disse, mas eu não tenho capital. Ele disse assim, mas você não precisa, você pega, eu vendo as mercadorias que os navios precisar para você, e você leva nos navios, quando você receber, você me paga. Eu disse, bom, e comida? Porque vendia-se muita verdura, enfim, essas coisas de alimento. Ele disse, não, eu te empresto dinheiro, eu te empresto capital, você... Então, o Ferreira foi o grande mecenas, digamos assim, né? Que acreditava muito no meu pai. Ele disse assim, você é o contato com os navios, os comandantes gostam de você, apreciam você pela sua boa vontade, pela sua honestidade, pela gana que você tem de servir bem. Então, você com certeza, ainda com uma história dessa, de que você ficou desempregado, se você for a bordo, os comandantes vão dar, naquela época não era como é hoje, já falando sobre aspectos históricos, que hoje você recebe a cotação por e-mail, com muita antecedência. Naquela época você pegava o pedido da mão do comandante, até porque o comandante não tinha nem como falar com os seus armadores nos vários países de onde vinham, quando com muita dificuldade, através do código Morse, do telégrafo, né? Então, naquela época, o grande, digamos assim, o grande poderoso, a pessoa que tinha o poder de compra era o comandante do navio, né? Então, o Ferreira falou para o meu pai, você é querido pelos comandantes, sempre prestou bom serviço, aquela coisa toda, então você com certeza vai ter a boa vontade. E foi isso que aconteceu. Meu pai começou ali, você está dando corda, eu estou falando, mas o contador do Ferreira, que era o Salvador Gonçalves Branco, ele ficava num giral, no fundo do prédio, se aqui fosse o prédio, o escritório do meu pai ficava aqui atrás da loja do Ferreira, e ao lado, no mesmo prédio, num giral de madeira, ficava o contador do Ferreira, da Ferreira e Companhia, que era o Salvador Gonçalves Branco, que passou a fazer a contabilidade da firma que nascia, que era a firma Mansueto Pierotti, fornecedora santista de navios, que era o nome fantasia. E aí ele começou a vida dele. E começou e foi devagarinho, foi ganhando terreno, né? Foi cumprindo sempre, como ele era um homem muito correto, graças a Deus, com os compromissos que ele assumiu com o Ferreira e com outras empresas que foram dando crédito para ele. E aí ele começou, contratou um empregado e começou ali, e ficou ali até 1900, nós ficamos ali até... Eu cheguei a trabalhar ali, porque eu ia, quando criança, eu ia nas férias trabalhar com meu pai, né? Onde eu aprendi a lavar privada, aprendi a separar mercadoria, aprendi a fazer faxina, a carregar caminhão, enfim, tudo isso eu fiz durante até entrar na faculdade de Direito. Nas férias eu passei por todas essas funções, com muito orgulho também. Então hoje quando eu já tenho 100 funcionários, quando uma faxineira
tenta explicar para mim por que aquilo não está pronto, eu digo, olha, hoje mudaram os produtos, mas eu já fiz esse serviço, né? Então, é mais fácil a gente saber, não só mandar, como até entender os problemas de quem tem dificuldade. Às vezes, quem nunca fez uma tarefa, nunca executou, e às vezes tem poder de mando sobre aquilo, por vezes tem dificuldade de interpretar as dificuldades do funcionário que faz aquilo, né? Porque nem sempre aquilo que é explicado verbalmente é entendido por quem nunca executou, né? Então, a gente tem essa facilidade também. Bom, ali ele foi crescendo, aí ele comprou ponto na Martim Afonso, 73 a 79, que hoje é a esquina com a João Pessoa. Na época não era. Na época a João Pessoa era estreita, né? E na esquina tinha uma padaria ali, tinha um bar ali. Não, depois passou a ser a Camisaria Estudante, que hoje está em frente à antiga tribuna, ali na General Câmara. A Camisaria Estudante, que era do Habib Ayoub, ele é muito amigo do meu pai também, ficava na esquina. Então, quando veio a desapropriação lambeu aquela esquina, e hoje, aonde eu acho que é uma empresa chamada Destaque, eu não sei o que tem ali agora na esquina da João Pessoa com a Martim Afonso, do lado de cá, antes de atravessar a rua, quem vem do cais, Tom Mansueto Pierotti era ali. E ia até encostar na Gerrevians, que era uma camisaria, que por si ficava pegado a José Venceslau Ventura, que era a empresa na época mais importante de maquinários de escritório, essas coisas todas, que era pegado a Camisaria Clipper, que era do Abdala, Jorge Abdala, que veio a ser presidente do Sírio, e que tem até hoje a Clipper Uniformes, que fica na General Câmara, os filhos deles é que estão ali. E na esquina era o Bar Oceanos, que ainda é, Lanche do Oceanos, que era do Toninho e do Álvaro, que hoje o Toninho se não me engano, ele é proprietário daquele bar, o restaurante, que tem ali na Praça da Alfândega, na Praça da República, na esquina da... Não sei se acho que é Senador Feijó com Brás Cubas ali. Ou Senador Feijó com a praça, ou Brás Cubas com a praça. Então, essa é a história do meu pai. Não sei se continuo falando um pouco dele, né? Depois dali... Acho que aí você pode começar a falar. Aí você engata lá, né? Aí você já está... Né? Tá, porque aí eu já estava com ele. Aí tá. você vai entrar lá. Legal, né? legal. Então, essa origem da Vila Matias, que por sinal é aqui, né? Nós estamos na Unimonte, aqui era o Colégio Tarquínio Silva, onde o meu irmão Eugênio, que é o meu único irmão, estudou também. E eu estudei aqui no Colégio Cesário Bastos, né? Eu, quando estava entrando aqui, eu disse, puxa vida, eu vou falar sobre a minha vida. E estava vendo, até cheguei a me emocionar, estou até um pouco emocionado ainda. Eu vi a Magistral, onde a gente tomava sorvete. Naquela época não tinha sorvete industrializado. O sorvete era um sorvete de palito, que era feito aqui na Magistral, magistralmente, né? Um sorvete gostoso, que tinha aqueles pedaços de coco, né? Sorvete de chocolate era feito com chocolate mesmo. É aquele sorvete artesanal que hoje algumas pequenas fábricas tentam fazer, né? Em São Sebastião, por exemplo, onde eu tenho lá alguns negócios também, tinha a sorveteria Rochinha, né? Que também procurou por aí e tal, né? Não que os sorvetes industrializados de hoje não sejam bons, mas aquilo era um sorvete quase caseiro. Então eu estudei aqui, né, no Cesário Bastos, e eu morava na rua Antônio Bento, número 73, quase esquina com a Lucas Fortunato. Então ali eu brincava de... Antônio Bento, até hoje, é uma das ruas de bairro mais largas de Santos, né? Tem uma calçada grande, tem um leito carroçável normal, oficial, e tem outra calçada grande. Então, a gente jogava taco, tinha muito lugar de terra na redondeza que a gente jogava espeto, né? Jogava bolinha de gude, peão, não é? O manamula, e a gente brincava no Morro do Lima. Hoje, ali onde é aquele supermercado, na esquina na confluência da Bernardino de Campos com a Pinheiro Machado, tinha uma pedreira ali, era um morro grande, de pedra, né?
que era uma pedreira, né? Então, aquilo foi sendo dinamitado, era às 11 horas, tocava aquela sirene, às 11 horas eu tenho certeza, se não me engano, às 4 da tarde. Aí eu via aquelas explosões, depois vinham os caminhões retirando pedra, né, brita, não sei como é que chama aquilo, e ali hoje é plano, aquilo ali virou um prédio ali, né, já não, mas brincavam muito ali, enfim, brincavam de pegar peixinho no canal, né, tinha muito peixinho, como tem até hoje, esses peixinhos pequenos, e íamos brincar no campo do Durite, do 9 de Julho, do Bandeirantes, onde hoje é o Teatro Municipal. Ali era um campo de futebol, campo de várzea, né? Quem apitava ali, apanhava muito ali, era o Romualdo Duarte Filho, começo de carreira. De vez em quando jogava ele dentro de uma vala, lá, aqueles jogos de várzea, né? E até onde é a esquina na esquina da Avenida do Túnel, ali, da Santa Casa, com o Canaum, ali onde eu acho que é o distrito policial, ali era o campo do feitiço, né? Feitiço de Santos, porque em São Vicente tinha o feitiço que meu pai jogou e foi presidente, que se tornou São Vicente Atlético Clube, que até hoje tem a praça de esporte com o nome dele. Eu cheguei a ser até presidente do conselho por vários anos lá recentemente, é que eu passei o bastão lá ainda, agora em dezembro, chama Praça de Esporte, chama Mansueto Pierotti, em São Vicente. Então lá era o feitiço, mas aqui tinha o feitiço, tinha o campo que ainda existe, que era o campo da Light, não é? Que é ali atrás da Santa Casa, que a gente chamava o campo da Light, depois passou a ser, acho que esse campo ainda existe ali, o pessoal ainda joga bola ali. Então, ali foi uma infância gostosa, né? Eu também fazia parte da... Outra coisa que eu tenho muita recordação dessa época era das badaladas da Igreja do Coração de Maria, porque uma quadra adiante, né, eu morava entre a Lucas Fortunato e a Prudente de Moraes, na Antônio Bento. E na costa da Prudente de Moraes para Almeida Moraes é a Igreja Coração de Maria, né? Então, a gente sempre tomava as horas, né, pelas badaladas do Coração de Maria, que batia, não sei se ainda hoje bate, 1 hora, uma badalada, 2 horas, uma badalada toda hora. Enfim, eu também cheguei aí no Coração de Maria, tenho algumas histórias, porque eu fui coroinha durante muitos anos lá, cheguei a ser o chefe dos coroinhas, eu me orgulhava muito, eu é que, depois de algum tempo, eu é que indicava quem é que ajudava casamento, quem é que ajudava batizado, quem é que ajudava missa fúnebre. E eu gostava de ajudar os casamentos, porque sempre tinha alguém que dava aqueles padrinhos mais generosos, de vez em quando botava uma moedinha, uma notinha na mão do coroinha que tinha ajudado o casamento, né? Hoje em dia o casamento não tem mais coroinha, né? Mas eu fui muitos anos e tudo, fiz parte do catecismo de lá também, cantava naquelas missas que as crianças cantavam. Depois eu vou te falar da minha vida de musical também, eu gosto muito de cantar, eu sou meio compositor, aí fiz música para escolas de samba e tudo. E eu acho que ali veio o gosto pela música também, aquelas músicas religiosas e tudo. Uma coisa que me lembra ali também, eu de calcinha curta, que naquela época não se usava bermuda, era calça curta mesmo, né? A gente só arreava a bandeira, chama, quando tinha já 12, 13 anos, né? Então naquela época eu usava calça curta, tem até a foto. O Dom Idílio José Soares, que era bispo de Santos, fez 25 anos de bispado, não sei se é assim que chama, de episcopado. Não em Santos, mas como bispo, ordenado bispo. E a irmã Domitila, que era a catequista, que era irmã do Colégio São José, que dava catequese para as crianças da Vila Matias no Coração de Maria, ela me escolheu para fazer um discurso em homenagem ao Dom Idílio José Soares. Eu tinha 7, 8 anos, sei lá, se tanto. Na verdade, ela fez o discurso para eu ler, né? Então, aquilo me encheu de satisfação e tal. E aí eu fui para o colégio Cesário Bastos, onde eu entrei 1 ano atrasado, porque eu sou de junho de 47. E quando a minha mãe foi me registrar para eu começar a minha vida escolar, a moça lá que estava aceitando as matrículas, ela fez uma interpretação errada e não me deixou eu entrar. Então, em vez de eu entrar com 6 anos e meio, eu entrei com 7 anos e meio.
Então perdi praticamente um ano da minha vida. E ali do Cesário Bastos eu também tenho recordações maravilhosas. Cesário Bastos era essa escola com esse prédio lindo que está aí ainda, né? Uma arquitetura muito bonita. E eu lembro de Cesário Bastos que a gente... valores que precisariam ser resgatados, né? De patriotismo. Só uma coisa. Você fez pré-primária, alguma coisa assim? Não. Foi direto? O meu irmão ainda foi um pouco mais privilegiado que eu, que ele fez o Jardim da Infância no Anglo-Americano, que ficava na Ana Costa com Joaquim Távora, acho que é isso assim, do lado esquerdo ali. Eu fui direto para o primário, primeiro ano primário. Meu pai não podia pagar a escola particular naquela época. E eu fui. Eu tenho muito orgulho também de Cesário Bastos. Cesário Bastos era uma escola importante na época. Eu acho que ela era municipal na época, isso me falta um pouco de referência. Eu sei que hoje, ou no final, ela passou a ser estadual. Mas eu acho que chamava Grupo Escolar Dr. Cesário Bastos. E ali a gente tinha alguns valores, além da escola, né, do estudo propriamente dito, muito importantes, que eu lembro com muita satisfação. Né? A gente subia todo dia, a gente formava fila, e as filas subiam para as classes sob o som de hinos pátrios, né? Você sabe de onde eu venho. Ou então o hino da independência, o hino da bandeira. Cada dia subia-se com um hino daquele, né? Que eu sou capaz, acho que, de cantar todos, de tanto que a gente ouvia. Foram 4 anos, né? Fazendo aquilo todo dia e tal. Outra coisa assim de civismo muito importante que eu lembro de lá, é que era um costume, era um ritual quase, quando a classe tinha frequência de 100%, que não tinha nenhuma falta, nenhuma falta de nenhum aluno naquele dia, a gente tinha o direito, escolhido pela professora, de 3 alunos irem da diretoria buscar uma bandeira. Então a gente ia, perfilados e tal, sem a professora, chegávamos na diretoria, tinham lá 10, 12, 15 bandeiras, não sei quantas bandeiras tinham, bandeiras grandes, quer dizer, maiores do que a gente naquela época, e com mastro, né? Maior que eu digo mastro, e a bandeira e tal, e a gente vinha com aquilo, e quando a gente chegava na classe, todo mundo ficava de pé, batia palma, tinha um local já, todas as classes tinham um console lá, um apoio, aquele com furo, que punha a bandeira ali, todo mundo batia a palma, e a professora escrevia presença 100% e tal. Então, aquilo era uma alegria para a gente fazia força para não faltar, para não ser o motivo de não ter a bandeira na classe, né? E quando a gente era escolhido para ir buscar, e geralmente eram os melhores alunos, eu muitas vezes fui escolhido para ir buscar, ou como componente dos 3, ou como próprio porta-bandeira, aquilo era nossa, a gente sentia o máximo, né? E com muita razão, né? Porque os valores daquela época eram outros, né? Então, eu ali também me lembro que no primeiro ano primário, num 7 de setembro, eu fui escolhido. Eu acho que eu já era meio besta mesmo, eu sou muito falastrão, e depois, ao longo da vida, andei fazendo muitos discursos, aí falando muito, e eu acho que começou tudo ali, com esse negócio lá, que eu não sei o que é primeiro, lá no Coração de Maria. Depois eu fui escolhido também para falar uma poesia em nome dos primeiros anos, né? Todos tinham lá um representante, e era uma espécie de um púlpito desse de igreja, que tinha no pátio do Colégio Cesário Bastos, que ficava do outro lado, deve existir ainda, ficava de lado para a garagem dos bondes, onde ficavam os bondes. Ainda existe uma rua ali atrás, com certeza, né? Então ali ficavam os bondes parados e tal, porque a garagem era onde é hoje o CET, né? A garagem dos bondes ali. Então, tinha lá uma estrutura de madeira, lá tipo de um púlpito de igreja, que a gente subia e ficava numa altura lá, sei lá, uns 2 metros de altura, e ali eu fiz uma poesia, que eu lembro até hoje, uma coisa bem de criança e tal. E muito bem, então foi uma infância gostosa, saudável, né? Contato com a terra, negócio de buscar fruta nos jardins, nos quintais das pessoas que tinham. Tinha muita casa com árvore frutífera, então era
carambola, né? As árvores da Pinheiro Machado eram, não sei se ainda são, eram árvores de ingá, né? A gente comia aquilo com muita satisfação, que é uma fava, né? Uma espécie de uma, é como se fosse uma ervilha, né? Um pouco mais gorda, e dentro tem um caroço envolvido com uma película assim, muito gostosa, muito saborosa, né? Então, eu ia falar jambolão, mas jambolão eu já vim conhecer aqui no Gonzaga, quando eu vim morar para Gonzaga, que é as árvores da Washington Luiz. Mas eu lembro bem de ingá, goiaba, né? Goiabeira. Aliás, de goiabeira, a gente, quando encontrava uma goiabeira, a gente, naquela época, não tinha muita preocupação com essa ecologia, a gente quebrava, às vezes, o galho da goiabeira para pegar forquilha. Porque a forquilha da goiabeira, depois de raspada, era a melhor forquilha, a mais simétrica, para fazer estilingue, que a gente fazia com tira de pneu cortado, de câmara de pneu cortado, e a linguetinha do sapato, essa linguetinha que a gente puxa, tem um sapato para amarrar, a gente ia nos sapateiros de bairro, e aquilo era muito comum na época. Acho que é isso que é o objetivo até da entrevista, né? Então, naquela época, principalmente o bairro tinha 3 ou 4 sapateiros e tal, e eles davam para a gente aquela lingueta, a gente furava aquilo, né? Amarrava o elástico, né? Nos 4 furinhos, e fazia o estilingue. Era feito de forquilha de goiabeira, né? Mas eu lembro também de cajamanga, né? De abil, carambola. Então, aquela criançada mesmo, que depois já veio mudando muito, né? Eu acho que a minha geração foi a última, ou quase a última, né? Que pegou esse tipo ainda de coisa, de terra, de espeto, bolinha de gude, essas coisas todas. Aí brincava também de pegar bonde, não é? Que era uma brincadeira que era considerado de menino de rua, né? Menino que pegava o bonde andando era grande peraltice, era grande, quase marginal, né? E eu andei fazendo umas 2, 3 vezes. Fiz isso uma vez, eu estava de branco, não deu para esconder, né? E eu vim pegar bonde aqui na garagem dos bondes, né? Eu estava com uma calça curta, que hoje seria uma bermuda branca, e eu caí. Eu não consegui pegar e caí sentado no chão, que era forrado de graxa, né? Porque aqui na atrás de Cesário Bastos era óleo, graxa, sei lá, porque os bondes estavam sempre muito lubrificados. E eu cheguei em casa, não tive o que dizer e apanhei. E naquela época eu apanhava muito. Meu pai era muito disciplinador, e minha mãe também, e meu pai batia de cinta. O pai dobrava a cinta grossa, e a gente apanhava 2 vezes. Porque quando chegava em casa, minha mãe batia de chinelo, quando tinha alguma coisa errada. E quando meu pai chegava, ela contava, ele batia de novo. Então, foi uma coisa que eu aprendi a não fazer. Eu criei 3 filhos, graças a Deus. Só uma vez, meu filho tinha uns 10, 12 anos, é que eu dei uns tapinhas dele. Mas, do contrário, tenho 2 meninas e mesmo um menino, eduquei sem isso. Mas naquela época ele era um homem muito trabalhador, muito correto, mas não tinha escola. Como eu disse, ele estudou até o 3º ano primário. Então, a maneira que ele tinha era uma maneira como os antigos educavam, né? Não me arrependo, não. Apanhei bastante, mas não faria isso, nem fiz com os meus filhos. Mas, enfim. Bom, ali, outra coisa interessante na minha vida é que a minha casa ficava e também acho que tem algum interesse histórico, a minha casa ficava pegado à casa da Neuza. A minha casa era geminada, ela existe ainda. Antônio Bento, 73, geminada com 75, que é onde morava a Neuza Coca-Cola, que era uma baixinha, uma loirinha, que foi a porta-bandeira ou a rainha da escola Império do Samba, que era a escola do Drauzio da Cruz, um grande sambista, aonde mais tarde eu vinha a ser compositor, né? Isso é uma coisa que me orgulha muito. O primeiro disco de samba enredo gravado de Santos, de compositor de Santos, é meu. Hoje em dia tem disco aí todo ano, tem disco e tal, mas naquela época só tinha um disco gravado, que foi em 78. Até 78 só tinha um samba enredo gravado, que era o Arte em Tom Maior, da própria Império, mas era um samba do Mano Décio da Viola, da Império Serrano do Rio de Janeiro, e um do Naum, falecido Naum, que era da X9, que era o Peixinho Dourado, e foi gravado pelo Blow Up, mas não como samba enredo. Foi gravado pelo Blow Up num disco de músicas
de meio de ano e tal, e encaixaram esse disco. Mas gravado pro Carnaval, de compositor de Santos, o primeiro samba enredo gravado foi o meu, Pastores da Noite, foi gravado pelo Diniz de Jesus, com a bateria da Império, pela Império do Samba. Então eu via o Drauzio, eu era pequenininho, eu vi o Drauzio da Cruz magrinho, né? Em 54, a gente sabe pela história, porque eu era pequeno, que ele ganhou o prêmio de baliza do ano do quarto centenário de São Paulo. Ele foi considerado o baliza, ele dava cambalhota, ele era um sambista de primeira e tal. E eu via o Drauzio, até naquela época existia assim aquele aquilo me chamava a atenção, porque a Neuza era loirinha e o Drauzio era preto, que nem a Rosa da Graúna, né? Bem aquele negro puro mesmo, né? Sangue puro. E então eu via sempre o Drauzio, ali chegava, sempre balançando, eu pequeno, com 7, 8 anos de idade. Mais tarde eu vinha ser grande amigo do Drauzio. As duas últimas vezes que a Império saiu foi com o samba enredo meu, né? Os Pastores da Noite e tal. Então é uma coisa engraçada, quer dizer, eu conheci criança o Drauzio ali, sem saber que mais tarde ia ser amigo dele e tal. Outra coisa também ligada à música, que me lembra muito, também é emblemático para mim, é que meu pai, sendo de São Vicente, ele tinha muita amizade com o pessoal do bloco Rumba Calunga, do Choro, onde tocava o Gentil, Maurício Moura, Hugo, grandes chorões aí, que no final eu vinha conhecer. E num ano desses, quando o Rumba Calunga tinha desfilado no Gonzaga, porque naquela época o carnaval tinha um dia que era de blocos, outro dia era de escola de samba, outro dia era de choros. Então ele desfilou frente ao Parque Balneário e veio de bonde e entrou pela Pinheiro Machado, na primeira quadra da Antônio Bento, aliás, a segunda, entre a Pinheiro Machado e a Lucas Fortunado, eles formaram e vieram tocando. Meu pai já tinha pedido, minha mãe fez salgadinhos, croquetinhos, empadinhas, aquilo, e eles vieram, uma coisa que me emociona, tem até fotografia disso. Hoje o Clube de Choro também, eu sou presidente do conselho do Clube de Choro hoje, do Marcelo Laranja, e eles vieram ali trocar, então foi meu primeiro contato com o choro, e depois eu também vim fazer choro para o Festival de Música da TV Bandeirante, aquela coisa toda, e é uma coisa muito bonita da minha vida eu lembrar aquele pessoal tocando na minha casa, eu com 7, 8 anos ali, vendo aquele pessoal, que no final eu fui entender que eram as grandes feras do choro da região. Seu pai gostava de choro? Meu pai gostava de música, meu pai gostava muito de Francisco Alves. Eu acho que toda a obra de Francisco Alves, de tanto que eu ouvia meu pai cantar, eu tenho todos os discos comigo na minha casa ainda, devagarinho estou digitalizando, e sou capaz, acho que, de cantar a obra inteira de Francisco Alves, de tanto que meu pai gostava, e aquele amor acabou passando para mim. Eu adoro, às vezes eu vou nesses lugares assim, eu gosto de dar uma canja, eu sempre canto O Último Desejo, ou canto uma música dessa que o Francisco Alves cantava. Apesar de eu gostar de tudo, eu gosto de música erudita também, meu gosto é bem diversificado. 26 de maio, segunda fita, Geraldo Queiroz. Então, ali na Vila Matias também uma coisa interessante que tinha, que a feira livre era em frente à minha casa, como é até hoje, na Antônio Bento, né? E era uma época muito interessante também, porque a gente fazia amizade com aqueles barraqueiros, minha mãe, né? Minha mãe era uma mulher simples também e tudo. E aquele pessoal, a barraca sempre armava, como acho que até hoje, sempre no mesmo lugar. A gente ficava amigo daquelas barracas próximas da nossa casa, que acabavam usando o banheiro de casa, não é? Quando precisava alguém fazer alguma necessidade lá, naquela época não tinha nenhuma estrutura, não sei como é que é hoje, faz tempo que eu não vou às feiras. Então acabavam usando ali, fazíamos amizade ali. E, em função disso eu também cheguei por várias vezes fazer bico na feira, né? Eu pequenininho, eu acabava ajudando nas barracas de fruta, vendia legume, vendia mexerica, não é? E em troca de uma gorjetinha ou de umas frutinhas, aquela coisa toda. Cheguei a ter carrinho na feira também, naquela época a gente fazia carrinho de rolemã. Aliás, carrinho de rolemã era um dos brinquedos que eu esqueci de citar antes, que a gente brincava muito com carrinho de rolemã. Pegava uma madeira dura, punha 2 caibros, botava 4 rolemãs e saía fazendo barbaridade com aquilo. Mas depois disso a gente aprendeu a fazer carrinho de feira. A gente levantava mais 4 paredinhas, punha uma roda na frente
e servia, que hoje esses meninos fazem com os supermercados, na época não existia supermercado, então a gente ia do lado das donas de casa, contratavam a gente ficava no centro da feira, num cruzamento ali, por exemplo, Antônio Bento com o Lucas Fortunato, ficava ali 4, 5, 10 carrinhos ali da criançada. Aí chegava uma senhora, faz favor, e aí, mediante um pagamento lá, sei lá, equivalente hoje a 2, 3 reais, a gente ia do lado da madame ali, ela comprava 1 quilo de tomate, punha no nosso carrinho e tal, até levar na casa, que geralmente não tinha também, as pessoas não vinham de carro na feira, eram pessoas da redondeza, ali 3, 4, 5, 8 quadras dali, né? Porque as feiras eram nos vários bairros justamente para facilitar, né? Não tinha essa coisa de esses carrinhos modernos de supermercado, não tinha supermercado, e também as pessoas não vinham de carro para a feira, como hoje a gente vê. Às vezes eu passo pela Francisco Glicério e vejo as pessoas chegando com sua sacola, saindo dos seus carros para fazer compra na feira. Então, a gente ajudava, levava ali, andava 3, 4 quadras, depois a dona de casa dava uma gratificaçãozinha para a gente ali. Tudo isso foi, eu conto com muito orgulho, porque tudo isso foi aprendizado, né? Hoje eu sou um grande empresário de um grande não, mas de um porte médio para a região aqui, e isso tudo, eu acho que se eu tive sucesso, a gente não sabe nunca o que foi mais importante, mas eu não tenho dúvida que essas passagens foram importantes na formação da minha personalidade e da minha vontade de fazer bem feito, de trabalhar, né? E, então, outra coisa que eu lembro é vender gibi na porta do Carlos Gomes. Carlos Gomes, onde hoje é olha aí um fator histórico, onde hoje é o Sindicato dos Metalúrgicos, era o Cine Carlos Gomes, que tinha, nos domingos tinha matinê, tinha 2 matinês, uma acho que 4 da tarde, outra às 6 e tal. E o meu pai, nessa época, quando eu tinha 6, 7 anos, meu pai já tinha a empresa dele, e um dos maiores clientes dele era a Frota Nacional de Petroleiros, a Fronap, que hoje é a Transpetro, até hoje são clientes da nossa empresa. E, naquela época, o pessoal de bordo lia muito gibi, Dom Quixote, Dom Chicote, Capitão Marvel, Rock Lane, Zorro, Fantasma, enfim, não tinha essas revistas Veja. Então, o pessoal, quando o pessoal o navio atracava, eles compravam nos portos onde eles estavam essas revistas todas, que a gente chamava de gibi mesmo. Até tem a gibiteca da prefeitura, qualquer hora eu quero ir lá para recordar essas coisas. E esse pessoal lia, e como eles gostavam muito do meu pai, e sabia que meu pai tinha 2 filhos pequenos, eles, em vez de jogarem fora, eles traziam aquilo. Quando meu pai ia para bordo para vender as mercadorias, eles presenteavam meu pai com aquele amarrado de 10, 12 gibis, né? Então a gente lia aquilo tudo de graça, porque meu pai trazia, e o meu irmão e eu, nós líamos aquilo, e em vez de a gente jogar fora, a gente punha num caixotinho e ia para a porta do Carlos Gomes, porque aquilo tinha um valor de venda, né? Que como a gente chamava, a molecada comprava antes de entrar ou depois e tal. E com aquilo a gente fazia dinheiro para entrar para ver o cinema. Então, é uma experiência também inesquecível. Outra coisa também, com referência a Vila Matias, que era muito interessante, me lembra, é que naquela época, bom, primeiro o leite não era leite em saco, era leite em garrafa de vidro, umas garrafas grandes assim, uma boca larga e tal. Então me lembro disso, de comprar leite. A gente ia comprar leite na padaria, na venda, né? E levava aquele litro, ele é retornável, levava aquele vasilhame e ele voltava, tinha uma tampinha assim, quase papel, aluminizada, né? E tal. Mas o mais interessante aí era que naquela época não existia geladeira. A geladeira, quer dizer, existia, mas não existia geladeira elétrica. A geladeira era a geladeira de gelo. Então, era um móvel com portas blindadas, são as portas fortalecidas, e que tinha lugar para você comprar pedra de gelo, que a gente comprava nossas. Na verdade, o gelo era feito como é feito até hoje. Essas pedras compridas de gelo, cúbicas, né? Mas o geleiro vinha trazer num caminhão de gelo, que era um caminhão vermelho, não é? E ele, então, pegava aquela pedra, corria do caminhão, ele
tocava lá uma buzina característica, que as donas de casa sabiam que ele estava na rua, aí ele ia para trás, abria a porta do fundo do caminhão, puxava a pedra, e com uma espécie de uma foice, uma ferramenta curva, ele batia com aquele bico afiado e ele cortava os cubos. É praticamente um cubo mesmo, de lados iguais, né? Que era, sei lá, uns 20 centímetros, 30 centímetros. Ele trabalhava até com uma borracha, para não queimar a mão com tanto gelo e tal. Ele trabalhava com uma espécie, não era luva, era uma espécie de uma toalhinha de borracha, assim, então ele pegava. E a criançada, então, ia buscar no caminhão, levava lá o dinheirinho e trazia aquilo, e punha dentro da geladeira, né, para, então, conservar as coisas. Então, fechava e o gelo aguentava até o dia seguinte, sei lá, agora não penso, mas não me lembro, mas era pelo menos uma ou duas pedras e a gente pegava. E o que a criançada adorava de fazer, mesmo quando não ia buscar a pedra, porque às vezes ele entregava também na residência, que ele já sabia quem eram os clientes e tal. Ele parava o caminhão no meio da rua e vinha trazer. Mas o que a gente gostava de ficar era do lado dele. Porque quando ele batia com aquele forcado, não sei como é o nome daquilo, que ele batia assim, aquelas lascas pulavam, ou ficavam ali no caminhão, e a gente ia pegando as lascas para chupar gelo, né? Então, uma coisa assim, inesquecível, que hoje em dia a criançada nunca mais vai ter oportunidade de fazer isso. Outra coisa, a gente chamava de chuveirinho. Eu confesso que há muitos anos eu não vou à feira. Mas quando a feira era em frente da minha casa. Então, quando a feira terminava 1 ou 2 horas da tarde, vinha o caminhão da limpeza, que era um carro-tanque, caminhão-tanque, cheio de furo, ou torneira, ou esguicho, eu não sei dizer o que era. Eu sei que ele passava, né? Ele passava assim, na direção da rua, no leito carroçável da rua, e esguichando água pelas laterais. Né? Então, a gente adorava correr ao lado, né? Calor, molecada, short, aquela coisa toda. Então, o caminhão passava esguichando aquela água e a gente tomava banho ali, depois tomava bronca da mãe e tal. Eu me lembro que numa dessa, eu estava correndo numa dessa, contrariei um dos dogmas da infância da Vila Matias, que era não correr diante de um cachorro parado, né? E eu passei a uma quadra da minha casa, correndo do lado do chuveirinho, e tinha um cachorro, me lembro até do nome dele, chamava-se Bob, parado no meio da rua. Quando eu passei, ele avançou aqui no meu bumbum. Eu tenho até hoje a cicatriz. Fiquei com trauma de cachorro, também uma mulher de cachorro ali. Bom, então, a Vila Matias, que eu lembre, o mais importante era isso. Também uma coisa muito... tanta coisa gostosa que hoje em dia não se tem mais. Eu, como eu disse no início, eu faço aniversário em 28 de junho. 28 de junho é véspera de São Pedro, é uma das datas mais comemorativas, né, das festas juninas. Sempre se comemora na véspera, do dia de Santo Antônio, do dia de São João, e a última é São Pedro, que é 29, e se comemora 28. Então, o meu tio, Ítalo, que é meu padrinho de crisma, depois de batismo, depois de casamento, foi o primeiro emergente da família. Foi que conseguiu estudar, fez contabilidade, e ele trabalhava na João Fábio, ele tinha carro, nossa, aquilo... E ele vinha de São Paulo, eu era afilhado dele, e ele trazia, ele trabalhava com papelarias, essas coisas todas, então ele trazia esses balões de lojinhas, que a gente chamava de lojinha, balão pequenininho, industrializado, e trazia todos os fogos de São João naquela época, que era pistolão, estrelinha e busca-pé, que era um perigo. A gente cortava o coisa de moleque, o busca-pé tinha uma varetinha, né? Então a gente cortava a varetinha, que tirava o sentido dele e ligava, e ele saía no meio da rua. Até hoje, se eu visse um filho meu fazendo isso, eu capaz de deixar de castigo um ano, mas na época a gente não tinha noção do perigo que a gente corria, né? E ele trazia também balões de 2, 3 metros de altura. A minha casa era uma casa térrea, porém com um porão. Então eu lembro do meu pai e o meu tio subindo no telhado da minha casa para segurar a ponta do balão. Quer dizer, não era um balão, a casa, como eu digo, era uma casa térrea, mas era um balão uns 3 metros de altura. Naquela época podia, né? Então aquela tocha feita de saco de estopa com breu, né? Então levava, aí
todo mundo segurava os gomos para não pegar fogo, aí ia lá para pôr fogo no breu, para dali a pouco aquilo começar a pegar fogo, começar a inflar de fumaça, para dali uns 5 minutos, então, subir aquele balão maravilhoso. Né? Aqui na Vila Matias, a gente viu o balão passar por cima do Monte Serrate. Naquela época era permitido, né? Hoje seria um crime, mas tudo coisas que o progresso foi tirando, né? O prazer. Hoje em dia, você não pode nem divulgar com a satisfação que eu estou divulgando isso, porque hoje eu tenho plena consciência que isso é uma temeridade com as refinarias, com os perigos de incêndio. Mas naquela época não existia isso, né? Então, foi uma coisa muito importante também, que eu me lembro. Também dos blocos de sujo, né? Da gente se fantasiar de encapuçado, se fantasiava de mulher, pegava uma taça ali na Vila Matias, tinha o Lanús, né? Aquele clube de futebol. A gente pegava uma taça daquelas emprestadas e no dia de carnaval a gente saía, pegava um tamborim velho, um surdinho, um bumbinho daqueles e saía cantando aquelas musiquinhas de carnaval, fantasiado, e passava nas casas para alguém jogar uma moedinha, para depois a gente comprar uma paçoca, qualquer coisa assim. Também me lembro naquela época que a gente frequentava muitos programas de auditório da Rádio Atlântica. A Rádio Atlântica ficava na São Francisco, se não me engano, com a Itororó, com a Martim Afonso. E ali tinha um pequeno auditório. E nos domingos, ali a gente ia ali também. Tinha umas brincadeiras de palco, a gente ganhava alguma lembrança, alguma coisinha lá. E quem fazia isso era o Correia Júnior, o radialista lá. Também figurinhas, né, que hoje está na moda de novo. A gente jogava muito bafo, ou bafa, a gente chamava de bafa, né? E tinha aquelas figurinhas carimbadas, que a gente ficava disputando. Eu me lembro um fato também muito marcante na minha vida. O meu pai era presidente do São Vicente Atlético Clube, e no domingo ele ia para São Vicente, às vezes eu ia com ele até, mas é para a gente falar de Santos, né? Então ele ia para lá, o time jogava, depois ele voltava. Aí pegava a minha mãe e o meu irmão, que é mais velho que eu, 3 anos, aqui na Vila Matias, e levava a gente para ir assistir a sessão das 8, às 6, não me lembro, de bonde a gente ia no Gonzaga assistir esse cinema, e depois a gente ia comer pizza no Trianon, né? Que era ali na Marcílio Dias. Então, e a gente pegava o bonde, quase esquina, o ponto era na esquina, mudou várias vezes, mas essa época, do fato que eu vou contar, ele era na esquina da Lucas Fortunato, do lado digamos assim, da Mobilarte aqui, não do lado dos metalúrgicos. Antes de quem vai pela Ana Costa para o Gonzaga, antes de atravessar a Lucas Fortunato. E ali tinha um bar que vendia figurinhas que vinham amarradas em bala. Elas vinham embrulhadas em bala. Uma bala vagabunda. Vinha até tudo melado aquilo. E meu pai, naquele dia, estava abonado e comprou lá uma caixa de figurinhas. Não sei quantas vinham, eram 50 e tal. Uma caixa de bala. Né? E nós estávamos indo para o Gonzaga, para o cinema, e o meu pai estava no estribo, a minha mãe sentada no banco do bonde aberto, não era camarão, e o meu irmão e eu de pé, que se usava muito isso. A gente viajava, criança viajava de pé, entre o encosto do banco da frente e a pessoa que estava sentada, viajava ali no meio dos joelhos, assim, do pai, da mãe e tal, então tinha espaço para a criança ali. E como não tinha espaço para a gente sentar, então minha mãe sentou, meu irmão e eu ficamos de costa para frente do bonde, de frente para minha mãe, e meu pai no estribo, e nós fomos abrindo aquele saco de bala, aquela caixinha de bala que meu pai comprou no bar em frente, nós fomos abrindo no trajeto para o Gonzaga. E nós estávamos com um álbum que dava direito a uma bola de capão, naquela época, porque a gente brincava muito de bola, era bola de borracha, aquela bola com Michelin e tal. E então dava direito a uma bola de capão, chamava figurinha seleção. E faltava justamente o distintivo da seleção, que era a última figurinha. Não sei se eram 100, 200, 50, não me lembro. Era o último número de figurinha do álbum, da última página. E faltava, acho que o símbolo da CBF, naquela época, ou da Federação Paulista, uma coisa assim.
E nós abrimos e encontramos uma figurinha chamada Quarto Centenário, que era um coringa. Era uma figurinha... Depois eu nunca mais vi isso em álbum nenhum. Depois eu cresci, meus filhos nasceram, eu fiz álbum para os meus filhos, não me lembro disso. Era uma figurinha coringa. Ela podia ser colocada em qualquer lugar que faltasse uma figurinha. E nós não conseguimos a figurinha da seleção, mas conseguimos o Quarto Centenário naquele dia. E aquela espontaneidade de criança até me emociona, eu fico até arrepiado. Pô, nós pusemos fogo no bonde, quer dizer, quando nós encontramos aquela figurinha, o bonde inteiro, que estava lotado, já visto que nós estávamos de pé, meu pai no estribo, isso caracteriza que não tinha lugar para a gente sentar. Mas o bonde inteiro se inflamou com aquela emoção de criança nossa, né? Eu tinha 8, 9 anos, meu irmão tinha 12, 11. Então, aquela alegria de ter encontrado e tal, é uma coisa importante. Depois nós viemos, trocamos até num bar aqui, o bar que trocava a credenciada, esse bar que tem aqui na esquina, não sei se ainda tem, da Júlio de Mesquita. Júlio de Mesquita ou Júlio Conceição? Aqui na esquina, que sai aqui na região Peixana, tinha um bar ali, o Bar Caracu. E a gente trocou ali. A gente entregou, só que a gente entregava o álbum para receber a bola. Nós não ficamos com o álbum. Uma coisa também que hoje, se for ver, né? Por quê? Né? A gente tem tanto sacrifício para fazer, mas nós entregamos o álbum para evitar de o sujeito pegar 4, 5 bolas. E ganhamos a nossa primeira bola de capão, imagina. Capão era a famosa bola de couro, né? Bom, eu acho que da Vila Matias é isso. Mais uma coisa só que eu esqueci, que eu acho que vale a pena como registro. Na minha rua, na Antônio Bento, da onde eu saí com 10 anos, por isso tudo que eu estou contando para vocês, foi até meus 10 anos. Não tinha televisão, não existia televisão, não se sabia o que era televisão. Até que surgiu a televisão, e na esquina da rua Lucas Fortunato com o Antônio Bento, pegado à minha casa, que a minha casa não ficava na esquina, mas encostado na minha casa, morava o seu Maneco e a dona Alice. O seu Maneco era um pintor de paredes, um empreiteiro, um pequeno empreiteiro que fazia reformas e tal. E eles foram os primeiros a comprar uma televisão, eu acho que na Vila Matias. E eu ia ali assistir televisão. A gente pedia licença para ir assistir o Repórter Esso, aqueles programas de televisão branco e preto e tal. Então, isso foi a minha infância na Vila Matias. Você sempre se referiu a São Vicente. Vocês ficaram ligados a São Vicente? Vocês mudaram São Vicente e ficaram ligados a São Vicente? Não, nós nunca moramos em São Vicente. Meu pai veio de Barretos com 2 anos, foi criado em São Vicente, e quando ele se casou, 41, 42, que meu irmão é de 44, não nasceu logo, meu pai veio morar em Santos, veio morar nessa casa na Vila Matias. E nós nunca moramos em São Vicente. Meu pai ficou ligado a São Vicente? Meu pai ficou, porque ele ainda, apesar de ele estar morando em Santos, e a empresa dele ser em Santos, ele era presidente do São Vicente Elétrico Clube, do qual ele foi presidente durante 28 anos. Ele só saiu quando ele foi nomeado prefeito de São Sebastião. Meu pai foi o primeiro prefeito nomeado pela Revolução, porque São Sebastião foi considerado área de segurança nacional, e meu pai foi nomeado prefeito. Ele não era político, mas isso é uma outra história, se eu começar a falar, não termino. Então, ele foi durante 28 anos presidente de São Vicente, e tanto que ele construiu aquela praça de esportes, ele que liderou a turma da Boa Vontade para aterrar o campo de São Vicente, que ele era um charco, liderou a compra do terreno, e tanto que deram em vida para ele o nome do estádio. O nome do estádio levou o nome dele em vida ainda, ele tinha 40 e poucos anos, e leva até hoje. E ele lá foi presidente do Lion São Vicente, muitas vezes, 2 ou 3 vezes. Ele era ligado ao Tumiaru, ele foi nadador do Tumiaru, então ele também era conselheiro do Tumiaru. Ele, como membro do Lion São Vicente, ele liderou a construção daquele grupo escolar Lions Clube, que está na Vila São Jorge, que hoje é uma escola isolada. Foi ele que praticamente construiu aquilo, liderando aquela campanha, depois entregou para o poder público. Então, ele foi muito tempo ligado lá, né? Ele só se desligou de lá quando ele foi nomeado prefeito de São Sebastião. Mas ele também tinha muita vida aqui em Santos, porque ele foi presidente do Lions Clube Santos Sul aqui em Santos, ele foi diretor da Associação Comercial, foi presidente da Sociedade de Amigos da Marinha, da qual eu fui também, depois eu vou falar sobre isso.
Enfim, mas ele tinha raízes importantes com São Vicente. Né? Tanto que muita gente até hoje pensa que ele foi nascido em São Vicente, mas não era, não. Quando vocês moravam na Vila Matias, vocês iam à praia? Qual era a praia para vocês? Como é que era a praia? Não, a praia era uma alegria, sempre, era uma alegria, era uma alegria, como é que chama? Episódica, né? Porque quase não ia, né? Até porque meu pai ia muito cedo para São Vicente no domingo, por causa do jogo. Ele era daquela época que ia buscar jogador em casa, esperava o jogador chegar da zona, aquelas coisas que da época romântica do futebol de várzea, ia buscar jogador de táxi em casa. Então, dificilmente ele levava a gente na praia no domingo, né? Mas ele levava, tanto que agora, recentemente, não faz 6 meses ainda, a tribuna, por iniciativa da minha mãe e de um amigo meu, o Dr. Gilberto, ela publicou uma fotografia em 1948, eu com 1 ano de idade, o meu pai comigo e com meu irmão no colo na praia de São Vicente. Eu estou até com um maiozinho parece um maiozinho de menina. Mas eu não ia muito, não, porque sozinho não podia ir, não é? E domingo meu pai não conseguia levar. Então, às vezes, nas férias, a minha mãe levava e ficava sentada numa cadeira e fazia sinal. Se ela levantava o braço, a gente tinha que parar ali, porque ela entendia que ali era a zona que não era perigosa. Enfim, mas eu não ia muito à praia, não. Eu comecei a frequentar a praia a partir dos 10, 11 anos de idade, quando eu vim para o Gonzaga, que aí é outra área. Mas eu não... E o que eu lembro era de uma praia sem quase construções, né? Eu me lembro do Parque Balneário, eu me lembro do Atlântico Hotel, mas não tinha esses edifícios todos, né? Não tinha... eu lembro disso, lembro de muita bicicleta, lembro daquelas estruturas, assim, aqueles cavaletes que punham as bicicletas pela roda da frente para alugar a bicicleta, né? Então, chegava ali, alugava, pagava, dava uma volta. Bons tempos, né? Hoje em dia, se o cara alugar uma bicicleta aí, é capaz de não trazer de volta. Aí vocês mudam para o Gonzaga? Então, aí meu pai estava um pouco melhorado e tal, alugou uma casa na rua Luiz Suplicy, né? E também, em função dessa melhora financeira, eu fui para o Colégio Santista. Fui estudar no Colégio Santista. Então, é uma outra fase da minha vida, onde eu cheguei mal preparado, porque o meu 4º ano primário aqui foi muito... Eu fiz muito aos trancos e barrancos. Eu não fui um bom aluno no 4º ano primário e já peguei um pouco de dificuldade de professores e tal. E eu fui para o Santista sem admissão. Eu não fiz o 5º ano, eu fui direto para o Santista. E peguei o Santista naquela época, um dos melhores colégios de Santos, como foi até pouco tempo atrás, como era o Tarquínio, né? Era o Santista, o Tarquínio e o Canadá, né? Eram as 3 grandes escolas da Baixada naquela região. E eu, então... tomei pau em matemática. Eram 11 matérias que a gente tinha. Hoje em dia, o sujeito não... Se ele ficar reprovado nas 11, ele passa, né? Porque não pode mais reprovar. E eu fui reprovado em matemática, porque a minha base de matemática, da aritmética da escola do 4º ano primário foi fraca, né? E eu me lembro de uma coisa interessante também. Eu era muito bom aluno em latim e em português. E quando eu repeti a primeira série, eu dava aula de reforço a pedido do professor de latim e de português, que era o mesmo, que era um irmão marista chamado Juarez. Então, eu dava aula de reforço quando terminava, quando eu fiz a segunda vez a primeira série. Em 59 eu tomei pau, em 60 eu repeti. Então, em 60, eu ficava depois da aula ensinando latim e português para os meus companheiros da primeira série de 60. Porque eu já tinha passado com louvor naquelas matérias. Eu tinha ficado em matemática mesmo. Eu perdi 1 ano da minha vida. Mas foi interessante. Nessa época eu fui companheiro de Nuno Leal Maia, que hoje é artista de cinema, de televisão, do Luiz Gonzaga Alca de Santana, do Gabriel. Minha turma era uma turma boa, do Zeca Monforte, que hoje é diretor da Natura, do Fernando Antônio Quintas Alves, que é o dono da H Quintas, do Luiz Gonzaga Alca de Santana, que é esse comportamentalista,
Mas uma turma boa. Gabriel Davi Rucci, que é psiquiatra, uma turma importante. E lá a gente tinha o Grêmio Olavo Bilac, que era um grêmio criado pelo nosso professor de português, que era o irmão Juarez de Jesus, em que, uma vez por mês, a gente era obrigado a se apresentar. Todos nós éramos obrigados ou a contar uma piada, ou representar uma peça, ou dizer uma poesia, ou ler um texto, para a gente aprender a não ter medo de microfone. E foi ali que, pela primeira vez, ele pode confirmar isso, a primeira pessoa que contracenou com o Léo Maia fui eu, porque a gente era vagabundo, a gente não fazia, não preparava nada. E quando chegava no dia que tinha que se apresentar, lá a gente ia para frente e ficava fazendo palhaçada, contando piada e tal, porque era obrigatório a gente se apresentar. Mas aquilo foi fundamental. Na minha turma daquela época, todo mundo sabe se expressar, sabe usar o microfone. Enfim, posso continuar falando do Santista ou não? Bom, o Santista foi uma escola para mim, não só de cultura, mas de vida, porque eu ali entrei criança e saí um homem, né? Eu entrei no Santista com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, e saí com 17, 18 anos, e o Santista para mim foi um templo de tudo para mim, né? Eu fui muito participativo durante todo o meu período escolar. Eu fui diretor do Grêmio São Luís, eu fui integrante, fui capitão da seleção de vôlei, fui técnico das equipes de vôlei inferiores. Através dessa notoriedade, eu cheguei a ser técnico das meninas do Colégio São José em vôlei, imagina, e aquilo era uma glória, a gente ir lá no São José ensinar as meninas a jogar vôlei e tal, né? Naquela época que pegar na mão já era uma grande uma grande conquista amorosa, né? E fui subcomandante da banda, que foi tricampeã brasileira no Vale do Anhangabaú, né? A banda do Santista naquela época era uma banda que se destacava. A única que rivalizava, mas os próprios companheiros da época reconhecem isso, rivalizava, mas não pagava placer, era do Canadá. Né? Aliás, tinha alguns embates, às vezes chegamos a trocar lá baquetadas e supapos, né? No final de 7 de setembro, mas a banda do Santista era uma referência, né? A gente imitava os fuzileiros navais, não só no porte, na marcialidade, mas nas evoluções, né? A gente formava aquela âncora que os fuzileiros fazem até hoje, cantando Cisne Branco, assobiando, tocando. Enfim, em função dessa qualidade, das manobras a gente fazia uns caracóis, enfim, umas coisas que quem viu, né? E em função disso a gente nós fomos tricampeões brasileiros. Naquela época a TV Record, que era uma TV mais importante do que a TV Globo, ela promovia no Vale do Anhangabaú um concurso nacional de bandas marciais e colegiais. E nisso a gente foi várias vezes campeões, eu cheguei a ser tricampeão. Então é uma coisa que eu tenho lembro com muita qualidade. Eu fui presidente do apostolado da oração, presidente de comissão de formatura da 4ª série. Outra coisa muito prosaica, mas que eu me orgulho muito, eu fui o cineiro, eu fui o badalo da escola durante 5 anos. Eu, quando lembro disso, eu lembro que isso foi uma das, retroativamente, foi uma das grandes provas de confiança que eu tive na minha vida, né, e que mostrou que eu peguei responsabilidade logo cedo. Porque eu não sei porquê, não me lembro o fato, né? Eu me lembro que quem fazia isso era o Ribeiro Gomes, que faleceu um pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, que era um pouco mais velho que eu, que era médico. E ele era o cineiro da escola. E quando ele saiu da escola, no 3º colegial, eu entrei. Eu fui 4 ou 5 anos. Então, eu bati o sinal de entrada às 7 horas da manhã, para a formação da primeira fila. Depois, bati o sinal para subir a fila. Depois, eu saía da classe e bati o sinal da primeira aula para a segunda, a saída para o recreio. Enfim, eu batia 7, 8 sinais por dia. Então, a direção da escola me delegou isso. Então, eu é que dava os sinais no horário certo. Então, quer dizer, eu não podia faltar, né? Se eu faltasse, eu tinha que avisar com antecedência.
Então, é uma coisa interessante. Até hoje o pessoal brinca que eu era o badalo da escola, como sentido de puxa-saco, mas é uma coisa que me ensinou a ter responsabilidade, né? Desde garoto. Eu tinha lá 14, 15 anos de idade, com a responsabilidade de entrar, sair, mudança de aula, subida para recreio, nos 2 intervalos. Era eu que fazia isso. Então, eu fui também o presidente da comissão de formatura do 3º colegial. Um fato que me orgulhou muito é que o Santista era uma escola, já com 60 anos naquela época, que nunca tinha sido permitido dar baile de formatura. E eu consegui convencer a direção da escola que a gente poderia fazer isso. E nós fizemos o primeiro baile de formatura em 60 anos de tradição naquela época, do colegial, no Parque Balneário, que ainda existia, e nós trouxemos a orquestra de Elcio Álvares com 40 figuras, que no dia seguinte que ela tocou para nós, não por isso, mas por coincidência, ela recebeu o prêmio de melhor orquestra do país, na época era, rivalizando com Simonetti, com Silvio Mazuca, que eram os grandes orquestras da época. E nós fizemos esse baile e levamos o vice-reitor, que era um irmão marista, a paisana, e sentou na minha mesa no dia do baile. Quer dizer, aquelas coisas já estavam começando a se modernizar, né? Uma coisa que... Nós fizemos isso em conjunto com o Colégio Liceu Feminino Santista, que ficava quase com o muro com o Santista, que o Santista ficava na 7 de setembro com a Henrique Porchat, ia até Henrique Porchat, o Liceu Feminino Santista é onde hoje é a Unisantos, que era ali a piscina e tal, aquele muro da Constituição. Então, nós unimos as 2 escolas e fizemos o baile. Eu fui orador da turma também. Eu fui, durante... Naquela época, usava também ter o líder de classe, né, que era o interlocutor dos alunos diante da direção da escola e tal. Eu fui durante todos os 7, 8 anos que eu tive no Santista, sempre fui o líder de classe. O Santista, naquela época, era uma coisa, assim, maravilhosa, né? Tanto que foi uma tristeza esse fechamento do Santista, né? Embora que eu acho que o melhor que poderia ter acontecido dentro da tristeza do Santista ter fechado como escola é o prefeito Papa ter tido a sensibilidade de manter o patrimônio como escola, embora não seja mais o Colégio Santista, seja outra coisa, mas não preservou, né, o patrimônio físico, né? Porque a gente pode ainda lá voltar e dizer, eu estudei nessa classe, né? Aqui era a minha cantina e tal. Então, hoje o Santista está se tornando uma escola municipal, né? De vários cursos, vai ser aproveitado para a educação. Então, acho que dentro da tragédia, que para mim foi o Santista ter fechado, eu acho que o melhor que poderia ter acontecido é o que o Papa fez, nosso prefeito, porque pior teria sido aquilo virar um estacionamento, um supermercado, um conglomerado de prédios, né? Então... Você sabia que o Cesário Bastos está para fechar também? Não. É mesmo, né? Cesário Bastos também? Mas o Cesário Bastos hoje não é uma escola estadual? Estadual. E hoje em dia a gente pode prescindir... Vai virar, chama, delegacia do ensino. Vai ficar com funções burocráticas, né? Já a maior parte já é função burocrática, parece que está chegando ao fim também. Eu não estou acompanhando, meus filhos já estão todos já formados na vida universitária, inclusive, e eu confesso que eu não acompanho como é que está o ensino público nas categorias mais elementares, aí, primário e secundário. Mas eu acho que prescindir de um patrimônio desse, não só pelo que ele representa de tradição, mas digo, um espaço físico, né? E tem classes aí de pé direito, enfim, arejadas, tudo. Eu não sei se existe sobra de espaço físico para se montar escolas. Eu ouço falar em tanta gente aí que não tem escola. Então. A professora aqui da Unisantos, Raquel Pellegrini, fez um documentário sobre a Cesário Bastos e fala do fim dela. Uma pessoa que dá depoimento desse documentário é o Gaston Henrique. O Gaston estudou
Santista também, no Cesário Bastos também. No Cesário Bastos. Eu soube até, confesso para você que eu quase me ofereci para falar sobre o Cesário Bastos, porque eu tenho tanto amor pelo Cesário Bastos, e eu soube que estava sendo feito esse documentário, mas achei um pouco cabotino. Eu dizia, olha, eu também fiz, né? E ia parecer que eu queria dizer, eu sou importante, né? Eu sou um importante que saiu do Cesário Bastos. Eu não quis isso, mas eu confesso que eu sou muito transparente nos meus sentimentos, que eu tive muita vontade de ser procurado por quem fez o documentário, que eu teria muita vontade de falar sobre o meu período no Cesário Bastos. Bom, e o Santista é isso, né? Eu dali também eu fui representar uma vez eu participei do movimento estudantil, fui num congresso da UPS, União Paulista de Estudantes Secundários, na época de 63, 64, lá no Parque Dom Pedro II, uma barra pesadíssima, né? Pessoal bem radical lá e tal, enfim, andei participando lá também. Enfim, o Santista, principalmente, antes de terminar essa parte de depoimento, eu agradeço tudo que o Santista me deu em educação e em vida, porque os meus pais, acho que isso é fundamental, eles, como eu disse, são pessoas de origem humilde, e eles não tinham escola. Minha mãe chegou até o 4º ginasial, a 8ª série, e meu pai até o 3º primário. E eles me deram o indispensável no que se refere aos valores da vida, de ética, de moral, de vontade de trabalhar, de servir, né, de ser útil, de ser correto, enfim, que não precisa ter cultura para isso. Mas eu não me lembro, por exemplo, do meu pai tomando um ponto de história meu. A minha mãe, no primário, ainda me ajudava um pouco, mas depois do ginásio já começou a ter dificuldades também. Então, eu fui no Santista complementar, né, aquilo que a maioria dos meus colegas já tinham, porque os meus colegas todos naquela época já tinham um berço de ouro. Eu não. Eu era emergente naquela ocasião. Meu pai estava saindo de uma vida de muita dificuldade para uma vida de classe média baixa, né? E pôde pagar uma escola para o filho no Colégio Santista. Então, o Santista foi para mim um cadinho de experiências, assim, de eu ir buscar ali, né, valores e coisas que eu não pude ter na minha família, porque meus pais não tinham essas condições, né? Então, eu acho que hoje eu me expresso bem, eu tive uma boa escola de português, bons professores, né? Enfim, eu acho que o sucesso da minha vida, basicamente, é minha família e o Colégio Santista. 26 de maio de 2010, é a terceira fita do Geraldo Pierotti. Então, eu estava no Santista, a minha vontade era fazer engenharia, mas aí eu tinha uma dificuldade tremenda com química, eu não conseguia, e química era um fator importante nos vestibulares das faculdades de engenharia, até que eu descobri que lá em Curitiba parece que tinha uma faculdade que não tinha química no vestibular, eu quase fui lá fazer e tal, aí resolvi que não ia, e quando cheguei no 2º colegial, optei por humanas, e comecei a me dedicar mais nas matérias humanas, psicologia, lógica, português, história, essas coisas. E aí fui fazer Direito, entrei na Faculdade Católica de Direito de Santos, na época, até hoje é uma das mais importantes do Estado. Eu entrei em 67. E a minha ideia era fazer Direito, mas depois fazer o Instituto Rio Branco. Acontece que... de fazer carreira diplomática. Acontece que meu pai foi nomeado prefeito de São Sebastião, na época, área de segurança nacional. Ele ficou 7 anos lá. Quando ele voltou, eu estava até aqui, enterrado na empresa, tinha me envolvido até a raiz dos cabelos com a empresa, que vinha com dificuldades e tudo, e graças a Deus depois se tornou uma das mais importantes da América do Sul. Quando seu pai vai para São Sebastião, quem fica na empresa? Meu irmão e eu. A empresa estava com uma série de dificuldades financeiras e tal, e devíamos muito para agiotas, para fornecedores, e aí eu entrei como, já era assessor do meu pai era um pouco teimoso, ele tinha um pouco de vergonha de saber, pai, vamos pedir parcelamento de imposto, ele dizia, não, porque eu sou uma pessoa conhecida, eu sou presidente de Lions, essas coisas podem me achar que eu não sou bom cidadão, e não sei o que, não tem nada a ver, são dificuldades empresariais,
O pior é o senhor não pedir e, de repente, vem aqui uma fiscalização e manda recolher em 48 horas aí, e a gente não tem dinheiro suficiente para isso, e pode aí. Então, quando ele saiu, meu irmão e eu, com outra cabeça e tal, fomos levantando a empresa, fomos chamando, pedimos parcelamento de todos os impostos, chamamos os nossos credores, agiotas, que a gente pegava dinheiro emprestado, enfim, eu poderia falar um dia inteiro sobre isso. Nós tornamos uma empresa com dificuldades grandes, na maior empresa da América do Sul, no ramo, não é? Respeitadíssima, fomos melhorando procedimentos, fomos cumprindo com as nossas palavras, eu fiquei na parte financeira e administrativa principalmente, depois que conseguimos equalizar a parte financeira e administrativa, eu comecei a trabalhar fortemente na parte comercial, né? Me lancei para o exterior, fiz muitas viagens de venda, de pesquisa, de mercado, de visitas a clientes no mundo inteiro, né? E tornamos a nossa empresa pujante, não tenho dúvida nenhuma de dizer, a maior do Brasil, até há pouco tempo atrás, acho que ainda é. Apesar de hoje estarmos passando uma certa dificuldade, nos separando lá, já que isso é um depoimento histórico. Estamos, amigavelmente, meu irmão e eu estamos partindo cada um para a sua empresa. Sobre certo aspecto é triste, mas é uma realidade das empresas familiares, né? Começam a vir os agregados, a gente começa a ter dificuldade de tocar. E, em função disso, dessa participação, eu acabei me tornando o presidente da Associação Brasileira dos Fornecedores de Navios. Teve um momento importante também sobre a minha presença, que foram os 25 anos da nossa instituição, que nós fizemos uma festa aqui enorme aqui no Parque Balneário Hotel, agora a questão de 8 anos atrás, trouxemos gente de 15 países, inclusive o presidente da International Ship Supply Association, que fica em Londres, que é a nossa instituição maior, internacional, na qual eu fui representante do Brasil durante 2 anos, num board de 40 países, e não quis ser vice-presidente, porque eu não achava que tinha capacidade de tempo para me manter nessa instituição, mas fui da brasileira, com muita honra, e hoje sou, já há 3 mandatos, o presidente do Conselho da Associação Brasileira dos Fornecedores de Navios. E nesse trabalho seu, nesse tempo todo que você está no CAIS, no trabalho na produção de navio, qual foram as fases assim, que você sentiu de mudanças? Não só o negócio seu, mas do porto, do negócio. Foi mudando? Mudou muito, né? Como eu disse no início, antigamente o navio chegava no porto, ficava 15 dias, né? Chovendo ou qualquer coisa, greves e chuvas, e, enfim, o navio ficava 10, 15 dias no porto. Hoje o navio fica 6 horas, carrega mais do que carregava antes, ou descarrega, e fica 6 horas, 10 horas, então isso mudou toda a logística, né? Antigamente, quem dava um pedido para nós era o comandante, a gente ia a bordo, dependia, tinha que levar o comandante para jantar, levar o comandante para a farra, tinha que dar presente, tinha isso, aquilo. Hoje em dia, quem compra é o armador, onde ele estiver, na Noruega, na Escandinávia, na China, em Singapura, no Japão, ele manda um e-mail, faz uma concorrência internacional pelos portos que o país vai passar, né? Se tiver que comprar, ele vai em Santos, São Sebastião, Rio de Janeiro, Buenos Aires, ele compra prego em São Sebastião, um martelo em Santos, alicate em Buenos Aires, porque ele pode fazer e comprar onde é mais barato, né? Cebola em Santos, tomate no Rio de Janeiro. Antigamente não. Como o dono do navio não sabia nem onde estava, não sabia nem como, o que o navio estava precisando. Então o comandante tinha autoridade para isso, tudo. Mudou completamente. É que se eu for falar disso, eu preciso voltar outra vez aqui, mas mudou, né? A maneira a própria tecnologia nossa, os nossos caminhões, né? Hoje em dia as regras sanitárias são muito mais exigentes, você não pode mais embarcar sob pena de Anvisa de atuar se não for um caminhão adequadamente preparado, com temperatura adequada, né? Então, hoje em dia, eu não quero falar nisso, senão não vou conseguir falar aqui, mas é uma coisa... E isso me encanta também. Mas e os contêineres? Então, os contêineres vieram... Os contêineres não é uma área minha, mas os contêineres vieram modernizar
às atividades portuárias. As atividades portuárias modernizadas se tornaram mais ágeis, né? Então, é o que eu estava dizendo, o navio fica muito pouco tempo no porto. Então, hoje eu como provedor, como fornecedor de produtos para o navio, eu recebo hoje o pedido com 10, 15 dias de antecedência, às vezes um pouco menos, né? E quando o navio chega, não dá tempo de perguntar nada. Tem que chegar junto com o navio atraca, embarca a mercadoria, mal dá tempo de cumprimentar o comandante e sair, o navio já está saindo, né? Então, por que isso? Porque hoje em dia os navios são muito mais rápidos. Por que eles são mais rápidos? Por causa dos containers, né? Então, o que antigamente se carregava através de sugador, através de esteira, através do estivador, através do bom tempo, se chovia... Não, hoje em dia quase mais nenhum mais fator quase influi. Ainda tem navios cargueiros, bulk carriers, ainda tem dificuldades e tal, em algumas circunstâncias, mas isso tende a acabar. Já estou ouvindo falar que há portos aí que estão fazendo garagem para o navio. Depender de chuva, não vai ter mais, porque onde ele entrar vai ter uma cobertura que vai estar cobrindo, como se fosse uma garagem, vai estar cobrindo o navio. O navio pode estar chovendo canivete, o navio vai estar operando sem a chuva, porque tem uma cobertura apropriada e tal. O semafórico, o semafórico trabalha para vocês? O semafórico? É. Trabalhou muito. Hoje a gente vai pelo computador. Isso tem história muito, eu estou preocupado com o tempo. Tem história maravilhosa. Vamos lá. Eu tenho uma história de uma moça que trabalhava comigo, que eu pedi para ela, falei assim, liga 23566, o número do semafórico, 23566, lá no Monte Serrade, e vê se o navio tal está entrando. Liga para o semafórico, 23566, e vê se o navio tal está entrando, né? Não me lembro qual era o navio. Aí a moça, pouco tempo de casa, ela pegou, nunca tinha ouvido falar nisso, ela pegou, ligou 23566, daqui a pouco ela diz assim para mim, o semafórico está... Porque eu disse liga 23566 para o semafórico, e pergunta se o navio tal já entrou, está chegando. Ela ligou. Isso tem história, muita história para contar. Bom, Vamos lá, então. aí então essa história da empresa, eu me tornei um líder classista no país, na minha categoria, né, um dos dirigentes, hoje sou um dos mais antigos. Tem o Zezé da Paulo Fernandes, que é mais antiga ainda que a nossa empresa. Enfim, e aí também tive atuação internacional, tudo isso. Muito bem, a Faculdade de Direito também foi uma grande história da minha vida, porque eu fui lá para fazer o Instituto Rio Branco. Quando meu pai voltou, eu já estava no terceiro de administração, porque eu resolvi que não dava mais tempo, eu não ia submeter. Meu pai foi para ser prefeito e eu era solteiro. Quando ele voltou, eu estava casado com filho. Eu não ia para o Instituto, para o Rio de Janeiro, fazer uma escola, submeter a minha família a um processo aí de dificuldades materiais lá no Rio, ou de distância, né? Porque quando eles voltaram, a empresa estava indo bem, eu já tinha meu apartamento, já morava, enfim. Aí eu falei, não vou agora largar tudo para começar a estudar para ser diplomata e tal. E aí eu fui fazer administração para poder ser um bom empresário, embora não fosse a minha vocação. Por isso que eu sou meio esquisito, assim, eu não sou empresário padrão, né? Eu hoje sou diretor da Associação Comercial, sou tesoureiro, já fui vice-presidente da Associação Comercial, fui durante 15 anos o presidente do departamento de fornecedores da navio da Associação Comercial, mas a minha alma não é de empresário, por isso que às vezes até choco, porque eu sou meio heterodoxo, eu não sou só o lucro, só o dinheiro, só vender, eu tenho algumas coisas que, né, minha alma de compositor, essa coisa assim mais lúdica, mais romântica, né? Mas, enfim, eu me tornei um bom empresário, tanto que me destaquei como líder de classe, como presidente de categoria, porque, enfim, se é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Mas, na verdade, eu sou um frustrado porque eu queria mais ter ido para a área de carreiras humanas, carreira diplomática, enfim, por aí, ou, de repente, uma magistratura, enfim, que eu acabei não fazendo porque a vida me trouxe para esse lado. Eu não me arrependo, sou um homem bem sucedido, patrimonialmente, financeiramente, tenho um bom padrão de vida, né? Fiz muitas amizades no mundo empresarial, me orgulho da minha empresa, da minha carreira profissional, mas a gente sabe que quando a gente escolhe de um lado, a gente perde do outro. A vida é assim, né? Se você puxa o cobertor para cima, fica o pé descoberto. Não dá para... Se você tem um carro grande, ele te dá conforto na estrada, mas na cidade você não tem onde estacionar. E se for pequeno, você estaciona em qualquer lugar, bebe pouca gasolina, mas quando você vai viajar, faz uma viagem de 6 horas,
Então, sempre é assim, né? Então, eu optei por esse lado, não me arrependo, né? Eu nunca me arrependi de nada que eu fiz, eu sempre acho... E a música? Como é que foi a música? Então, a música. Eu fui para a faculdade de Direito, onde eu fui... Direito e Economia, eu fui diretor de voleibol, fui capitão da seleção de time. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada. Esporte também, né? Esporte também. Eu fui atleta do Internacional de Regatas, no juvenil de voleibol. Tive a honra de ser treinado por 3 grandes técnicos brasileiros, que foi o Douglas Machado, o Roberto Mena e o Paulo Russo. Eu nunca fui um grande jogador. Cheguei à Seleção Santista de juvenil só para treinar, também me machuquei, acabei não ficando. Mas sempre fui um bom banco, né? E na vida universitária eu era titular, era capitão, aquelas coisas todas. Mas eu tenho uma história engraçada. Tinha Direito e Economia, que era tal de DIECO. Eu consegui perder 9 DIECOs. Porque durante os 5 anos em que eu estudei Direito, o time da Economia era muito forte. Era esse Sérgio Teres, que jogou no Santos, Zeca Monforte, Salgado, um monte de gente boa. E eu só tomei pancada. Perdi 5 DIECOs, Jubas, aquelas coisas todas. E quando eu fui fazer administração, que era a Faculdade de Economia, entrou o Everaldo, que hoje é juiz de Direito, entrou o Forcel, que hoje é prefeito de Itanhaém, jogavam muito bem. O Everaldo foi campeão sul-americano pelo Atlético, Everaldo de Melo Colombo e tal. E a turma boa da Faculdade de Economia saiu. Então, nas outras 4 DIECOs que eu disputei por Economia, eu perdi as 4 também. Então, eu só tenho o privilégio, a primazia de ter perdido em voleibol 9 DIECOs consecutivas. Nunca ganhei não ganhei com a cofonia, mas ganhei de AD, que era Direito à Administração. Jubas, eu também cheguei a ser, acho que, campeão. Enfim, mas DIECO perdi todas. Bom, então lá fui diretor de voleibol, representei também o diretor acadêmico num pleito junto ao Ministério da Educação, que a Cristina Cobra era presidente, me pediu. Fiz um teatro íntimo de comédia, fiz teatro, dirigido pelo João Russo, em companhia de Sônia Rocha Correia, de Roberto Sion, que hoje é o maestro da Orquestra Sinfônica Juvenil em São Paulo, Roberto Sion, do Fraldinha, Sérgio Mateus, Marcelo Cassione, que na época era o diretor do Cidade de Santos, tocava bateria, era um espetáculo lítero musical, que foi considerado bolchevismo festivo, quase que a gente vai preso, enfim, era o Gato, esse que foi deputado, o Zelo, que foi delegado de polícia, mas, enfim, também era no Teatro Íntimo de Comédia, que era do lado ali, onde hoje é o estacionamento do Parque Balneário. Ali era o velho Parque Balneário, tinha um teatro ali, chamado Teatro Íntimo de Comédia. Depois eu fiz teatro também num grupo que não chegou a se apresentar, com a Nélia Silvia, que é o que vocês sabem que é aqui de Santos também, é artista e diretora de teatro, um grupo para apresentar poesias de Vicente de Carvalho, que acabou não indo. Enfim, tive essa passagem também pelo teatro. E ali na faculdade, eu que sempre na juventude fazia muita poesia, cheguei a publicar poesias no São Vicente Jornal, na época que o dono do São Vicente Jornal era amigo do meu pai, gostava muito de mim, e começou a publicar minhas poesias de adolescente, aquela coisa dos anos dourados, né, que é uma outra história também, que eu fiz parte do Wood Face Club, que era o clube dos caras de pau, que foi presidido pelo Lara, né, na época dos anos dourados, aquelas festinhas em que a grande droga era tomar um Cuba Libre, que era rum com Coca-Cola, ou um Hi-Fi, que era crush com vodka. Né? Não tinha maconha, não tinha cocaína, isso aí, maconha era coisa de cara de lado. Né? Escuderias eu não participei de nenhuma. Eu tive contato com a Mordedor, mas não era participante. Né? Bom, então, vamos falar de música, então, lá. Então, eu fazia muitas paródias. Eu pegava melodias conhecidas, de músicas, marchinhas, e punha músicas jocosas, né? E letras jocosas e tal. E até que chegou, uns dias antes de terminar o curso de Direito, faltavam um mês mais ou menos, me deu uma inspiração, eu indo para o Banco do Brasil, num dia de calor, ali naquele largo da Itororó, me lembro até onde foi. Eu ia indo para o Banco do Brasil, a minha empresa era na Martim Afonso, e nós estávamos indo, eu estava indo ali para arrumar um papagaio lá no banco e tal.
meio-dia, calor, assim, devia de ser outubro, novembro, véspera de final de curso, e me veio um verso com melodia inédita. Eu que nunca tinha feito música nenhuma, eu fazia só poesia ou punha a letra em músicas conhecidas, que é o que a gente chama de paródia. E eu fiz, como é que é? Agora a tristeza toma conta do meu peito, é chegada a hora da minha partida. Perdão, isso é da economia, sim. Caramba, agora... Isso aí depois vai ter que cortar, porque agora me deu um branco. É fim de curso, vem a saudade da amizade que aqui se fez. Bate mais forte o coração, na obsessão de abraçar todos vocês. E aí eu fui fazendo, e aí eu fiz um estribilho. 5 anos são passados, foi como o tempo. Bate-papos, brincadeiras, foi um bom tempo. Canto, choro e desespero, não querendo admitir que para mim chegou a hora do adeus, eu vou partir. Eu fiz isso, melodia nova e tal, que eu nunca tinha feito. Aquele, puxa, fiz uma música e tal. Aí cheguei de noite na escola, com alguns versos prontos, me reuni com os companheiros, é uma coisa que me emociona muito, falaram o que eu fiz e tal, e eu já tinha uma certa fama de compositor por causa das brincadeiras que eu fazia. Muito palavrão, aquelas músicas paródia, acontecia alguma coisa com algum amigo, o cara perdia a namorada, eu já fazia uma história na música, brincando, aquilo tudo, então... E aquilo emocionou todo mundo, e ali, na classe, eu terminei a música, e a melodia, e a letra, nós pusemos aquilo no quadro, decoramos e saímos cantando pela escola, em todas as outras classes, que eram era uma classe por ano, naquela noite, né? Eu estudava à noite, e nós entramos na classe do Mário de Paula Nascente, que dava Direito Civil, e ele falou assim, em homenagem a essa manifestação emocional, na minha classe hoje está todo mundo dispensado, e nós encerramos, nós suspendemos as aulas da faculdade, fomos aplaudidos em primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Faculdade de Direito, e fomos cantando a música que eu tinha feito. Então, a partir dali, quer dizer, muito temporão, né? Eu comecei a perceber que eu tinha condições de fazer música também, né? E aí eu comecei a investir nisso, o meu tempo e tal, né? Comecei a procurar, e aí eu fiz, quando eu terminei, só para falar, na Faculdade de Economia, tive uma vida parecida, também fui diretor de voleibol, aquela coisa toda. Aliás, na Faculdade de Economia, eu fui o orador da turma, falei em nome de Ciências Contábeis, de Economia e de Administração, numa festa muito bonita no Iporanga. E eu também fiz o hino de Direito, o hino da despedida da Faculdade de Economia, que é o que eu estava me confundindo agora, que é assim, a tristeza toma conta do meu peito, é chegada a hora da minha partida, o meu canto sai assim meio sem jeito, com a lágrima marcando a batida, companheiros tantos anos caminhando, lado a lado em busca do mesmo ideal, e o tempo de mansinho foi passando, é chegada a hora do adeus final. E fiz, gente, meus versos são sinceros, com eles quero deixar amor, creio a melhor imagem, é mesmo a mensagem de cantar até na dor. E fiz também aí, então eu fiz o hino, que hoje não se canta mais, mas durante muitos anos, eu me formei em 75 na Economia, em Administração, e em 71 na Faculdade de Direito. Ambos, durante muitos anos, que sucederam, cantavam nas suas despedidas essas músicas. Depois foi se perdendo um tempo, e nas minhas formaturas, tanto na de Direito quanto na de Economia, a banda da Polícia Militar fez arranjo e tocou, respectivamente, as suas formaturas. Depois, no baile, o Zago tocou também. Estou acelerando, porque estou vendo que o tempo vai acabar, não vou conseguir falar, mas... Então, foi muito importante isso para mim. E, a partir daí, aí foi criada a banda da Casa Amarela, né, que saía no Sábado de Aleluia, que era a Faculdade de Direito. Eu fiz a música também, até concorri com o João Vieira, o Joãozinho, o bom brasileiro, esse que é meu amigo, que foi vereador. Teve um concurso de samba enredo, 2 sambas, o meu dele, o meu ganhou. Eu sempre conto com ele e falo assim, pô, consegui ganhar para você de samba enredo e tal. E aí apareceu, me convidaram para fazer parte da ala de compositores. Não, aí teve a Bubas, Banda Universitária da Baixada Santista, que era foi criada pela
pelo Hércules Góes, esse que também foi candidato a deputado, a vereador, foi meu companheiro, também fizemos também a banda, música de banda e tal. Aí minha fama começou a correr, aquela coisa toda. Eu fui convidado pelo Drásio de Oliveira, que era irmão do Derossi de Oliveira, que fazia parte da Escola de Samba Império do Samba, e aí junto com aquilo que eu te falei, cujo o comandante lá era o Drauzio da Cruz, e eu fui fazer parte da área de compositores da Império do Samba, e ganhei naquele ano, concorrendo com 8 sambas, o meu samba, baseado no livro Pastores da Noite, que era o enredo da escola, ganhou em primeiro lugar, e foi gravado o primeiro samba-enredo gravado de compositor de Santos, para o Carnaval de Santos. Foi esse disco que eu tenho até hoje, que foi, inclusive, mandei para o Jorge Amado, tive contato com ele ligou para mim, escreveu para mim, tudo está no meu arquivo, falei com ele várias vezes por telefone, ele pôs a música para tocar na Bahia, tem uma carta dizendo que a música foi um sucesso em Salvador, enfim. Aí eu fiz mais 2 anos separados, assim, eu ganhei mais 2 vezes na Império, ganhei 2 vezes, então, portanto, 3, ganhei 2 vezes no Bola Alvinegra, as 2 vezes que o Bola Alvinegra saiu com samba enredo meu. A música do programa do Armando Gomes, aquela música que começa e termina os programas dele, tanto na rádio quanto na TV Santa Cecília. A bola rola, leve e solta por aqui, ó. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena. Esse é meu e do César Pinguim. E, durante muito tempo, o prefixo da Rádio Atlântica, do Walter Dias, que substituiu o Hernani Franco, também era meu, equipe Fórmula 1, sintonia que virou mania. Se você pretende ouvir falar de esporte, ligou na Rádio Atlântica, deu sorte. E vai por aí, quem gravou foi o Betinho, na época o Betinho do Vibrafone, do conjunto. Eu fiz o hino da Gota de Leite, das crianças da Gota de Leite, que cantam até hoje, do 8º ciclo da DESG. Meu Deus, o hino da Suamar Brasil, que foi gravado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Banda dos Fuzileiros Navais veio tocar aqui em Santos, e toca até hoje no Brasil inteiro, nas festas da Sociedade Amigos da Marinha. Se você for nas festas da Marinha, aqui em Santos, num navio desse, toca sempre o meu hino, que é meu também. Enfim, eu andei fazendo aí. Depois eu fui presidente do Shopball, que é aquele clube de futebol de praia com juízes, promotores, ex-jogadores profissionais. Eu também fiz o hino do Shopball, junto com o falecido Chico Guimarães, fiz em parceria com ele. Fiz o hino do Guaranabol, que é da meninada. O Shopball é o clube dos veteranos, né? E o Guaranabol é os nossos filhos. Enfim, fui nomeado Cabo do Samba pelo Drauzio da Cruz, aí já como Rei Momo, que ele foi um pouco antes de morrer, ele me deu o título. Rapaz, for falar de música, tem muita coisa aí para falar aí nesse sentido também. Não sei também se interessa, é uma coisa importante da minha vida. Quanto tempo nós temos aí? Quanto tempo falta? 20 minutos. Então, eu fui presidente do Shopball, né? Foi uma satisfação também para mim. Eu fui presidente da Sociedade Amigos da Marinha. Na época em que eu fui presidente lá, nós trouxemos os Fuzileiros Navais para tocar em Santos, no Teatro do Sesc, para tocar na Concha Acústica. Eu tenho uma honra também de dizer que, na minha despedida, vieram 6 ministros da Marinha, o atual na ocasião, e os outros 5 que estavam vivos ainda, o Saboia, o Serpa, o Mauro César, o Flores, enfim, vieram na minha despedida. Eu cheguei, tivemos participações em congressos nacionais da Suamar. Estou correndo, estou me perdendo um pouco. Depois, uma coisa importante também, que eu acho que vale a pena, até por aspecto histórico, citar, eu tive um problema no coração, por volta de 95, 96, que eu fazia triatlo. Né? E eu, num excesso de treino, veterano que eu era, meu coração disparou e tal, e eu tive uma arritmia, e eu fiquei proibido de fazer esporte durante quase um ano. E eu estava angustiado, porque estava chegando os 10 quilômetros da tribuna, que eu sempre corria, e eu estava vendo que eu não ia correr. Eu acho que eu fiz todas até aquela ocasião.
E aí, quando eu fui ao médico em São Paulo, ele me liberou, depois que de tratamento e tal, que eu poderia correr desde que eu não passasse 120 batimentos do coração por minuto. E eu fui fazer um treino muito feliz quando ele me permitiu, e eu percebi que eu, para fazer 10 quilômetros com batimentos não passando de 120 naquela época, eu ia fazer o percurso de 10 quilômetros em 1h20. E naquela época, só quem corria os 10 quilômetros da tribuna eram corredores mesmo. Não necessariamente de ponta, mas gente que corria. E eu tinha as tribunas antigas que davam os últimos tempos, davam os tempos de todo mundo que corria, como tem até hoje. E naquela época, o que chegava em último chegava com 1h10, 1h05, 1h10. Eu falei, pô, com 1h20 eu vou chegar em último. E aí, puxa, eu queria mais tempo para contar sobre isso. Isso é uma coisa importante da minha vida. Eu comecei a criar na minha cabeça que eu ia chegar em último sozinho. E eu fui construindo uma história na minha cabeça. Todo dia que eu ia correr, naquele tempo, eu comecei a criar. Então, criei um slogan. Os últimos serão os últimos. Não é? O arrastão da saúde. E comecei e falei para um amigo, o Amir Lascani, esse que é irmão do Zé Lascani, e falei para o Mosquito, esse que dá aula aqui para esses meninos excepcionais de natação, que disse, eu vou junto com você. Então, eu comecei a perceber que tinha um povo, um público, que tinha vontade de correr, mas tinha vergonha também de não chegar entre os primeiros. Então, que seria interessante chegar em último, mas não por não ter capacidade de chegar entre os primeiros, mas dando a entender que aquilo era um glamour para chegar em último. Isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Daí a pouco nós tínhamos 200 pessoas interessadas em chegar em último, junto comigo. E aí eu falei, bom, se tem tanta gente interessada, eu vou ser obrigado... Primeiro eu pensei, quando era um gente, falei, vou comprar camisa e dar para esse pessoal que está solidário com o meu problema. Aí quando estava em 100 pessoas, eu falei, pô, não vou dar camisa para todo mundo, eu vou pelo menos mandar fazer e venda para esse custo. E depois eu vi que isso tinha um apelo publicitário. Então, o que eu fiz? Eu peguei e vendi a publicidade das camisas e vendi as camisas, assim mesmo. E o dinheiro, durante 4 anos, nós demos para o Motorzinho, que é esse Elisário dos Santos, que hoje corre, até recomendo que ele seja entrevistado também nesse programa do Arquivo de Memória, que é aquele paraplégico que corre em cadeira de roda, chamado Motorzinho, que foi alvejado, que era ultramaratonista e, como segurança, foi alvejado num assalto, ficou paraplégico e hoje ele é ultramaratonista de cadeira de roda. Ele foi, inclusive, deu depoimento nessa novela que acabou aí, que falava sobre esse aspecto. Ele foi um daqueles que falou, ao final, todo dia, tinha lá o depoimento de uma pessoa que tinha feito superação. Então, eu acho o seguinte, depois até recebi uma homenagem do Roberto Santini, do Roberto Clemente, pelo seguinte, porque este grupo que acabou chegando em último e que vinha, para você ter uma ideia, o Coronel Bezzi, que na época era o comandante do IBC, com o Frei Rosântimo, que era o pároco do Valongo, Clodoaldo, Nuno Léo Maia, enfim, um monte de gente notável que veio chegando em último, né, e que deu coragem para outras pessoas começarem a também, puxa vida, não tem vergonha nenhuma em chegar em último. Né? E aí que foi que a prova da tribuna começou a ter, nesse ano que o Arrastão da Saúde saiu a primeira vez, o único grupo que corria era o grupo da Associação dos Engenheiros, que era liderado pelo Fifi, que foi vice-prefeito aqui em Santos. Depois não tinha mais grupo nenhum. Hoje você vê quantas academias, quanta gente que vem a pé. Então, porque aquilo deu página inteira, deu entrevista de televisão, tudo, e eu fazia a apologia disso. Olha, o importante não é ser competitivo, o importante é fazer esporte pela qualidade de vida. Não importa o lugar que eu vou chegar. Eu antes era atleta competitivo, era triatleta. Hoje eu não posso, mas eu faço pela qualidade de vida. Então, isso começou a divulgar e começou a incentivar as pessoas a se sentirem encorajadas a participar de uma prova de competição, que era os 10 km da tribuna, que fazia parte do circuito santista de pedestrianismo, para se tornar a festa que se tornou. Não quer dizer que a minha participação tenha sido isso, mas ela ajudou, com certeza, e há pessoas que até hoje declaram isso, com certeza ajudou a muita gente a participar da prova da tribuna sem preocupação de ter a vergonha de chegar em último.
porque nós chegamos em último durante 4 anos, a gente fazia questão de chegar em último. E o dinheiro, durante 4 anos, a gente deu para o Elisário dos Santos. Primeiro ele comprou uma Kombi, depois ele comprou uma cadeira de roda, depois ele comprou a cadeira de roda de participação em essas cadeiras mais. Tudo ele, o próprio Elisário sempre declara isso quando diz sobre a carreira dele. Estou correndo, não quero esquecer de falar nada. Bom, acho que basicamente é isso que eu tinha para dizer. Hoje eu sou o presidente da Pinacoteca Benedito Calixto, que me dá muito orgulho, né? A parte que me traz muito prazer. Nós estamos lá num projeto muito importante para torná-la um museu de arte moderna, através de um prédio que deverá ser construído no fundo do nosso terreno lá, cuja autoria do projeto é do Paulo Mendes da Rocha, que é um dos maiores arquitetos do mundo, que fez o Museu da Língua Portuguesa, reformou a Pinacoteca do Estado, fez o Museu de Cultura de Lisboa, está fazendo um museu de arte em Vitória, onde ele é nascido. Enfim, lá temos proporcionado oportunidade de muita gente nova se apresentar também, e temos trazido exposições até de nível internacional, como recentemente trouxemos lá um fotógrafo norueguês, dinamarquês, que tem obras expostas no Louvre, no MoMA de Nova York. Bom, eu li muito durante a minha vida, eu sempre gostei muito de ler. Durante a minha adolescência, li a obra completa de José de Alencar, quase que a obra completa de Jorge Amado, por isso que eu tenho esse lado também, assim, meio mal criado, que eu... Diga. Filhos, quantos filhos você teve? 3 filhos, eu tenho o Gustavo, que é formado em administração de empresas, é meu companheiro lá na empresa. Tem a Juliana, que é psicóloga e hoje tem um cargo muito importante na Fundação Carlos Chagas, que é essa fundação que faz esses vestibulares, esses concursos de magistratura. E tem a Marcela Pierotti, que é a minha repórter, né? Agora está na TV Tribuna, de freelance. Foi durante muito tempo repórter da TV Brasil, que repete a SBT. E como a minha mulher, ela se formou em jornalismo, embora a minha mulher nunca tenha exercido a profissão. Minha mulher foi professora pública, concursada pelo Luísa Maria Pierotti, a Cef Pierotti, ela entrou em primeiro lugar no último concurso público que teve na Prefeitura de Guarujá, foi professora municipal durante 25 anos, hoje está aposentada. Enfim, eu gostaria de ter muito mais tempo para falar muito mais dessas coisas todas. Eu me sinto muito feliz em estar participando desse depoimento, ter sido escolhido com tantas pessoas importantes que estão depondo. Eu me sinto um privilegiado de ter sido uma das pessoas escolhidas. Eu adoro Santos, já tive muitas oportunidades de entrar na política, fui várias vezes convidado, nunca aceitei, porque tem um pouco do meu pai, de fazer as coisas pelo prazer de fazer bem feito, prazer de ajudar a coletividade, talvez pelas origens humildes que ele tinha. Ele sempre se preocupou muito em devolver para a sociedade, principalmente da Baixada Santista, o muito que ele conseguiu na vida. E ele passou isso para mim. Então eu confesso, em todas as presidências que eu exerci, a minha grande paga foi alguém dizer, puxa vida, ele fez melhor do que estava sendo feito, ou ele deixou melhor do que estava. Então, isso é que me envaidece, é a oportunidade do reconhecimento por alguma coisa boa que eu tenha feito pelas instituições que eu passei. E sem nenhum interesse profissional, de network, de político, eu faço mesmo pelo prazer de dizer, bom, tá bom, eu vou fazer a Pinacoteca, então eu vou fazer legal, vou deixar meu nome lá, eu vou ser presidente do Shopball, da Suamar, enfim. Então, onde passei tentando copiar o meu pai, que era incopiável, digamos assim, porque ele era único, né? Mas tentando fazer um pouco daquilo que ele me deixou, sempre tive essa vocação de fazer pelo coletivo também, porque eu sou um homem bem-sucedido e acho que tenho a obrigação de devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu colhi da sociedade. E quando eu digo sociedade, eu digo especificamente e principalmente Santos, que é onde eu nasci, onde eu pretendo morrer,
se Deus me der essa satisfação, essa alegria. E, enfim, sou feliz por ser santista, sou feliz por morar em Santos, sou feliz por ter criado os meus filhos aqui ter me casado, aqui ter ganho a minha vida profissional. E eu espero ainda que Deus me dê muita vida e muita saúde para que eu possa, quando convocado, nessas circunstâncias que até agora tenho participado, poder, de alguma maneira, ajudar a minha comunidade e a minha região. Eu agradeço muito a oportunidade de ter aqui me manifestado e estou sempre às ordens, se o tempo não foi suficiente. Desculpe se eu falei muito. Olha, em nome da Fundação Aqui Memória de Santos, Belo de Monte, agradecemos ao senhor Geraldo Pierotti pelo seu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço.